Bem-vindos ao Debate. Hoje vamos analisar um fenômeno que tem crescido bastante: a presença cada vez maior de brasileiros na Europa. Estamos falando de milhões de pessoas, que cruzaram o Atlântico, um movimento que, ganhou muita força nas últimas décadas, e especialmente depois daquela crise econômica de 2014 no Brasil, como mostram vários relatos e dados que a gente tem visto por aí. Exato. E a grande questão aqui que divide opiniões e que a gente vai explorar com base nesse material todo é a seguinte: essa mudança para a Europa, ela é de fato um caminho para uma vida melhor, para uma ascensão social para esses brasileiros? Ou será que, no fundo, a experiência da maioria acaba sendo marcada por muita dificuldade, trabalho informal, instável e até uma certa exclusão social? Olha, eu vou argumentar aqui que sim, apesar de todos os perrengues, que qualquer mudança de país envolve, ir para a Europa representa uma oportunidade real e significativa de progresso e segurança para muitos brasileiros. Já eu vou defender a ideia de que a realidade que muitos encontram por lá, ela bate de frente com o sonho. Na prática, a vida acaba sendo definida mais pelas dificuldades mesmo do sistema, pelas barreiras sociais que são bem concretas. Olha, para mim, a ida para a Europa surge como uma chance. Uma chance valiosa para quem quer sair de um cenário bem complicado no Brasil. A gente está falando da instabilidade econômica, que piorou muito depois de 2014, da violência urbana, que é crônica em tantas cidades, e daquela sensação de falta de perspectiva, sabe? As razões são bem claras, elas aparecem direto nos relatos. As pessoas buscam segurança, isso é muito falado sobre Portugal, por exemplo, buscam melhores condições de vida no geral, acesso a emprego, educação, saúde, e existe um potencial econômico real, mesmo que seja relativo. Pega o exemplo da Espanha. Um salário médio de 1.200 euros, segundo algumas fontes que a gente viu, permite que sobre dinheiro no fim do mês, mesmo pagando as contas. Isso possibilita investir um pouco, viajar, coisas que, para essa classe média empobrecida, como alguns estudos chamam, seriam, impensável no Brasil hoje. E não é só na informalidade, não. Existem caminhos formais, vistos de trabalho específicos na Europa, alguns até para profissionais qualificados, seguindo modelos parecidos com sistemas de pontos ou vistos para áreas específicas que a gente vê em outros lugares, como Austrália ou Estados Unidos. Mesmo os trabalhos considerados menos qualificados podem trazer uma estabilidade que falta por aqui. Além disso, não dá para ignorar a força das redes de apoio. As comunidades brasileiras enormes que já existem em Portugal, no Reino Unido, na Espanha, elas ajudam muito quem está chegando. E tem a nossa resiliência, Aquela autoimagem que aparece em pesquisas acadêmicas do brasileiro como trabalhador, batalhador, gente boa, amigável. Isso conta muito na hora de superar os obstáculos. Eu já olho para essa história por outro ângulo, Esse tal sonho europeu muitas vezes esbarra numa realidade bem mais dura. Os desafios econômicos são enormes, o subemprego é comum e as barreiras sociais são difíceis de derrubar. O principal ponto para mim é o custo de vida altíssimo, comparado com os salários baixos. Vamos pegar Portugal, que é um destino super popular. O salário mínimo previsto para 2025 é de 870 euros. Só que, como mostram várias análises e relatos de quem vive lá, só o aluguel de um apartamento simples em Lisboa ou no Porto pode comer essa grana toda ou quase toda. Aí você soma comida, que não sai por menos de 200 a 400 euros por mês, mais as contas de água, luz, gás, internet, que ficam ali entre 100 e 150 euros, transporte público. No fim, sobra muito pouco, ou nada. Não é à toa que dizem que Portugal tem um dos salários mais baixos da Europa. E o mercado de trabalho? Bom, bastante precário para muita gente. A dificuldade de achar emprego, principalmente para as mulheres, é algo que aparece em algumas análises. E quando acha, a concentração é grande em setores que pagam pouco e exigem muito. Construção, limpeza, cuidado de idosos, restaurante, como vários documentos sobre Portugal e pesquisas mostram. Isso significa ter que ralar em hora extra, ter 2 empregos só para
para fechar as contas. E ainda tem o peso dos estereótipos negativos e da discriminação. Tem uns estudos interessantes sobre meta-representações, ou seja, como os próprios brasileiros acham que são vistos pelos europeus. E a percepção é pesada. Acham que são vistos como ladrões de emprego, indesejados, inferiores, ligados à criminalidade, e especificamente como preguiçosos, festeiros, só samba e carnaval. E no caso das mulheres, aquela hipersexualização ligada à prostituição. A xenofobia não é só percepção, ela está crescendo e tem dados sobre isso, como o aumento absurdo de denúncias em Portugal. Quem mora lá há mais tempo sente que a recepção mudou, ficou mais hostil, alertam até para o risco de racismo para quem não se encaixa, digamos assim. Fora a sobrecarga dos serviços públicos, como a saúde em Portugal, com filas enormes, e o custo emocional, né? A saudade da família, a grana que custa para visitar o Brasil, é complicado. Entendo perfeitamente essa preocupação com o custo de vida versus salário, especialmente Portugal, que você trouxe como exemplo, e que realmente parece mais apertado. Mas a gente precisa pensar no ganho relativo, sabe? E de onde a pessoa está saindo. O exemplo da Espanha que eu mencionei, com um salário de 1.200 euros, onde um relato diz que 80 euros por semana no mercado dão para comer bem, incluindo carne, e mais uns 41 euros pagam internet e celular. Isso mostra que em alguns lugares a conta pode fechar sim. A pessoa no relato até diz que sobra dinheiro para investir para viajar. Para muita gente, o ponto-chave é justamente escapar da crise no Brasil, onde essa mesma classe média empobrecida que a gente vê nos estudos sobre a diáspora não teria essa margem. Nenhuma. A estabilidade, mesmo no emprego mais simples, já é um ganho enorme comparado com a insegurança ou desemprego aqui. A chance de juntar alguma coisa, mesmo que pouco, que seria impossível no Brasil, continua sendo um atrativo muito forte. Mas me diz uma coisa. Como você explica essa diferença tão grande entre a Espanha, que eu citei, onde parece haver alguma folga, e essa realidade portuguesa tão apertada que você descreve? Sendo que Portugal é justamente um dos lugares que mais atrai brasileiros. Será que não é uma questão também do tipo de inserção no mercado ou do momento econômico específico de cada país? Em alguns setores, ou um custo de vida ligeiramente menor em certas regiões, mas a gente não pode tomar isso como regra geral para a Europa toda, né? E mesmo na Espanha, 1.200 euros não é um salário alto nas grandes cidades. Voltando a Portugal, que é o maior destino dessa leva recente, a matemática é brutal para quem ganha um mínimo de 870 euros. Pagar 700, 800, 1.000 euros num T1 em Lisboa ou 600 a 900 no Porto é inviável sozinho. Mesmo dividindo o apartamento, como a maioria faz, some os 200 a 400 de comida, 100 a 150 de contas, 42 de transporte em Lisboa. A conta não fecha sem muitos sacrifícios ou múltiplos empregos em áreas precarizadas. Essa afirmação de que Portugal tem dos salários mais baixos da Europa é crucial. O que significa viver confortavelmente nesse cenário? Para muitos imigrantes, com esse salário, significa dividir quarto, não só apartamento, cortar gastos que seriam normais, viver contando moeda, a sobra de dinheiro do exemplo espanhol soa como um luxo distante para uma parcela enorme de brasileiros em Portugal e talvez em outros países também. Essa ideia de ganho relativo, ela pode ser perigosa porque pode mascarar uma situação de sobrevivência, não de prosperidade. Será que essa estabilidade que você menciona não é, na verdade, uma estabilidade na precariedade? Reconheço que a entrada no mercado de trabalho europeu muitas vezes acontece por baixo, em setores menos valorizados. Mas eu insisto que isso pode ser uma fase, sabe? Uma porta de entrada, ou, como eu já disse, uma opção melhor do que o desemprego ou a informalidade total no Brasil. A gente não pode esquecer que a imigração brasileira para Portugal, lá nos anos 90, levou muitos profissionais qualificados, como dentistas, gente de TI. Isso mostra que nem sempre a migração foi só para trabalho de baixa qualificação. E hoje, a própria existência de vistos variados, que vão dos temporários aos permanentes baseados em habilidades específicas, como é mencionado nos guias, sinaliza que há outros caminhos, mesmo que mais concorridos.
Aquela autoimagem do brasileiro como batalhador, corajoso, que o estudo sobre representações sociais identificou, reflete essa garra para encarar o começo difícil em busca de algo melhor, mesmo começando por baixo. Talvez a questão não seja só o tipo de trabalho inicial, mas a perspectiva de crescimento, mesmo que lenta. Você não acha que essa visão foca demais na foto do momento e ignora o potencial de trajetória? Eu também acho que as pessoas podem se encontrar desanimadas porque não veem uma perspectiva concreta de crescimento. Em vez de começarem uma jornada confiante, preferem desistir ou perder a ambição. Acho que essa visão de fase de transição ou potencial de trajetória soa bem, mas os dados e relatos sugerem que, para muitos, essa fase ela se torna permanente. A concentração em trabalhos de mão de obra desqualificada, como os artigos acadêmicos e fontes sobre a comunidade em Portugal apontam, é muito persistente. A própria percepção de subemprego que os imigrantes têm, captada naquelas meta-representações, mostra isso. Não é só uma impressão externa. A dificuldade real de validar diplomas, de conseguir um emprego na área de formação, é uma barreira enorme. Quantos engenheiros, advogados, professores brasileiros estão trabalhando em restaurantes, limpeza, construção na Europa? São muitos. E os desafios específicos para as mulheres no mercado de trabalho português, que algumas análises recentes destacam, pioram ainda mais esse quadro. Meu ponto é: essa inserção majoritariamente em trabalhos precários e mal pagos não é só um degrau inicial. Ela pode acabar solidificando um status social visto como inferior pelos europeus, alimentando justamente aqueles estereótipos negativos que eu mencionei. A ascensão social vira exceção, não a regra. Essa ideia de fase não acaba normalizando uma situação de subemprego que pode durar anos, talvez a vida toda. Será que o batalhador não vira só uma justificativa para aceitar condições ruins? Mas a integração na sociedade não se resume só a trabalho e dinheiro, né? Tem outros fatores que ajudam muito. No caso de Portugal, a língua e a cultura parecidas, mesmo com as diferenças óbvias, facilitam demais a comunicação e o dia a dia. As comunidades brasileiras gigantes e bem estabelecidas, como os números da diáspora mostram em vários países, funcionam como uma rede de segurança importantíssima. Ajudam a achar casa, emprego, dão apoio emocional. Isso faz uma diferença enorme. E aquela percepção que os brasileiros têm de si mesmos, de serem calorosos, receptivos, amigos, como apareceu naquele estudo acadêmico, sugere uma abertura para criar laços. Eu levanto a possibilidade, como foi sugerido num vídeo sobre Portugal que a gente analisou, que a integração também passa muito pela atitude do próprio imigrante. Respeitar a cultura local, tentar entender os costumes, ser educada. Isso pode diminuir os atritos e abrir portas. Talvez a experiência de integração seja muito mais sobre essa troca cultural e menos sobre barreiras intransponíveis. Eu vejo diferente. Não dá para minimizar o peso dos estereótipos negativos como uma barreira real à integração. Aquelas meta-representações que o estudo mostrou são muito fortes. Associar brasileiro só a samba, carnaval e futebol pode parecer inofensivo para alguns, mas vem grudado com imagens muito ruins, preguiça, malandragem, gente que quer levar vantagem. E para as mulheres, a coisa da prostituição, da hipersexualização à imagem da bunda, do sexo fácil. São rótulos que colam e são difíceis de tirar. E não é só percepção. Os dados concretos sobre o aumento brutal da xenofobia e das queixas formais em Portugal, aquele aumento de 433% desde 2017 que a Comissão para a Igualdade reportou, mostra uma realidade preocupante. Não é caso isolado. Quem mora lá mais tempo conta que a atitude mudou mesmo, ficou mais fria, desconfiada, às vezes hostil. A própria percepção dos brasileiros de que são vistos como indesejados, como alvo de preconceito, também captada nas meta-representações, cria um clima social tenso. Aí eu te pergunto, como fica a integração real nesse cenário? Você acha mesmo que falar a mesma língua em Portugal, por exemplo, é suficiente para quebrar um estereótipo tão forte e negativo como o da hipersexualização da mulher brasileira ou da associação com criminalidade? A atitude do imigrante é importante, claro, ninguém nega, mas ela sozinha não desmonta um preconceito que muitas vezes é estrutural, que está na sociedade.
Concluindo o meu raciocínio, embora essa mudança para a Europa tenha, sem dúvida, seus desafios, e são desafios grandes, econômicos, sociais, emocionais, ela continua sendo, para muitos brasileiros, uma porta que se abre com benefícios bem concretos. A busca por segurança, a chance de escapar de problemas estruturais sérios no Brasil e o potencial de ganhar um dinheiro que, mesmo não sendo muito, permite uma estabilidade ou pequenas conquistas impossíveis aqui. Tudo isso faz com que a migração seja vista como uma oportunidade real de melhorar de vida. A experiência é complexa, claro, cada um tem sua história, mas a promessa de uma vida mais estável, com algumas perspectivas que faltavam no Brasil, é algo real e que muitos conseguem alcançar sim, com muita luta e aquela resiliência que a gente sabe que o brasileiro tem. Eu concluo de uma forma um pouco diferente. Acho que os desafios do sistema são muitas vezes subestimados, tanto por quem planeja ir quanto por quem analisa de fora. Os salários baixos diante de um custo de vida que não para de subir, principalmente moradia, a instabilidade e a falta de direitos em muitos dos trabalhos que estão disponíveis, os estereótipos negativos que estão muito enraizados e geram exclusão social, e a xenofobia que tem crescido e sido documentada em países-chave de destino. Tudo isso pinta um quadro onde a realidade para muita gente fica bem longe do sonho inicial. A experiência, nesse sentido, acaba sendo mais uma briga diária pela sobrevivência, pela adaptação, do que um caminho tranquilo para subir na vida e ter bem-estar de verdade. A distância entre a expectativa, muitas vezes alimentada por uma visão idealizada, e a dureza do cotidiano parece ser o ponto central para muitos. Nisso a gente concorda. Não tem uma resposta única, né? Uma fórmula que sirva para todo mundo. A experiência de quem imigra do Brasil para a Europa é totalmente heterogênea. Muda muito dependendo do país. Comparar Espanha e Portugal, como a gente fez aqui, já mostra isso. Mas depende demais também da qualificação que a pessoa tem, se ela tem ou não uma rede de apoio forte, qual a situação legal dela e, claro, de fatores pessoais da capacidade de cada um de lidar com as dificuldades. Exatamente. A realidade é um mosaico, cheio de peças diferentes. Tem oportunidade e tem dificuldade, tem acolhimento e tem rejeição, tem história de sucesso e tem muita frustração. As fontes que a gente usou hoje, desde os números e estudos até os relatos e análises de custo de vida, dão várias pistas para a gente começar a entender essa realidade humana tão complexa que é a diáspora brasileira na Europa. É um tema que, com certeza, ainda tem muito que ser explorado e discutido.